Ele está entre os 10 maiores artilheiros da história da Caldense. Foi vice-goleador do Campeonato Mineiro de 2015 e também de 2017. Estamos falando hoje com o artilheiro Luiz Eduardo. Uma alegria estar ao seu lado, Luiz. A alegria sempre é nossa, né? Estar aqui nesse bate-papo aí para o torcedor da Caldense ficar mais informado do que acontece no clube, né? Ô, Luiz, você é proveniente de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte, Parelhas. Como é que foi seu início de carreira no futebol, a sua infância lá em Parelhas? Olha, interior, lá no nosso interior, lá no década de 90 ali, a gente jogava futebol, né? O que todo mundo fazia no Brasil, não tinha essa tecnologia de smartphones, iPhones, tablets, então era todo mundo criado na rua mesmo. E a gente jogava muito futebol e sempre fui apaixonado por futebol. E dali, nas escolas, a gente sempre fazia futsal, tinha nosso time lá, chegou até a ser campeão estadual nas escolas, né? E foi se destacando até que mas eu sempre tinha aquele coisa mais pro campo. Acho que o futsal eu gostava, mas não era como campo. Porque o futsal também nunca passava muito na TV igual o futebol de campo, né? Então, eu migrei pro futebol de campo e comecei a me adaptar muito bem. No início era como lateral direito, mas aí eu sempre gostei de fazer foi gol. Aí o professor falou: "Não, não, lateral não é a sua característica não. Vamos tentar encaixar você aqui". Fiquei no ataque e graças a Deus até hoje estou na mesma posição. Dá pra imaginar Luiz Eduardo de lateral direito? Como é que você saía naquela posição? Não, eu acho que não. Foi só uma experiência no início ali que não vingou não. Mas graças a Deus que não vingou. E como é que foi sua profissionalização, suas primeiras partidas aí no profissional, sua trajetória no futebol no comecinho de carreira? Eu comecei a destacar num time do povoado Santo Antônio, lá na minha cidade. Tem um time de futebol famoso na região, Satinade, né? Então o pessoal, amigo, convidou para mim jogar lá. Eu acho que com 16 anos, 17, eu já comecei a jogar esses campeonatos na região. E comecei a destacar, a fazer muito gols. E chamou a atenção das pessoas. E tem um empresário numa cidade vizinha lá, na Paraíba, que por indicação ele foi ver eu jogar e gostou. E me levou, esse mesmo empresário que levou outro jogador da minha cidade pro Sport Recife, que é o Didi, que foi um atacante que passou até pelo Corinthians. Então esse empresário me pegou e me levou para o Souza na Paraíba para fazer um teste. Nesse jogo eu fiz 2 gols, entrei no segundo tempo, fiz 2 gols e o pessoal gostou e eu já fiquei. Então ali já fiquei na equipe profissional, que não tinha base na época, para pegar experiência e tal, muito difícil no início, mas para mim foi a universidade ali, né, aprender já como que funcionava esse mundo do futebol. E depois de ali acabou, eu voltei para casa e comecei a buscar outras coisas. Até o pessoal que tava no clube, o atacante, gostava de mim, nem arrumou outro teste lá em Recife. Eu fui, passei também. E por aí foi até eu começar a jogar mesmo no Corinthians de Caicó, que é uma cidade vizinha minha, uma equipe que no momento está de licença, mas sempre participou dos campeonatos estaduais lá. E como é que foi a sua trajetória até você chegar à Caldense? E depois queria que você desse uma ênfase nessa primeira negociação com a Caldense em 2009. Olha, depois do Corinthians de Caicó foi muito longo até chegar a Caldense, né? Vários clubes, destaquei no Corinthians, fui pro ABC, fiz um contrato mais longo no ABC, o ABC me emprestou pro Bahia, categoria de base, joguei pra São Paulo. E ali eu conheci o professor Moacir Júnior, né? Que ele tava na base do Bahia. E voltei pro Bahia, joguei um pouco, depois voltei pro ABC. E o Moacir veio pra Minas nessa época. O ABC me puxou pro Porto, em Pernambuco. O Moacir foi pro Social aqui, Coronel Fabriciano. E ele me ligou: "Ô Luiz, vem pra cá e tal". Abriu um mercado novo em Minas. E eu fui pro Social, emprestado, e acabou que a gente foi campeão. Em 2000 se eu não me falha a memória, 2007, a gente foi campeão mineiro do módulo 2. E abriu o mercado um pouco aqui. Depois de 2009 eu fui pro 2008 mesmo. Tem uma passagem no Araxá, numa Taça Minas. E na época o diretor na época, o Jânio, né? Ele foi me ver um jogo contra o Uberlândia, que eu fiz um gol nesse dia, né? E demonstrou interesse para mim me jogar em 2009 aqui.
e entrou em contato, aí a gente veio em 2009, meio que sem destaque, né? Eu era uma promessa na época ainda, assim, não tinha aquele porte de vinha para resolver, eu vinha para ajudar, assim, compor o elenco, se precisasse, contribuir. E depois de 6, 7 rodadas, o professor alemão aqui da cidade vizinha de Andradas assumiu a Caldense, que no início estava um pouco difícil, o alemão chegou e não me conhecia. Ele viu eu treinar, rapaz, esse menino aí é diferente ele. E ele me colocou para jogar e nunca mais eu saí, né? E conseguimos o acesso brilhante, são um jogo, campeonato muito difícil, eram 22 jogos. Eu acho que nós conseguimos o acesso e aí se criou esse vínculo e depois retornar mais tarde. Ô Luiz, nessa temporada você não era o destaque do time, né? Como você mesmo disse, tinha várias peças importantes ali, como o próprio Valderi, o Maradona, o Luizinho, né? Que era um trio de ataque que fazia parceria com você. E mesmo assim você conseguiu fazer vários gols, foi um dos artilheiros da equipe, ajudou bastante. Queria que você comentasse os principais gols que você marcou naquela temporada, principalmente o primeiro que foi contra o Vulcão, um belo gol de calcanhar. No início ali, né, não tava. Eu comecei a jogar, mas não consegui fazer gols nos primeiros 3 jogos, eu acho, 2 jogos. E teve o clássico contra o Vulcão na época, né? Era um clássico muito. Tava muito ferrenho, assim, dos dois lados. A torcida tava comparecendo tanto na Caldense como no Vulcão. E já tava ficando com um pouco impaciente, né? Um gol não saía. Mas, de forma natural, eu acho que o Ranieri cruzou a bola. E eu consegui fazer um gol muito bonito de calcanhar, meio que de lado assim. E a bola entrou e daí por diante as coisas naturalmente. Até a confiança aumenta muito o centroavante quando ele está fazendo gol, né? Então, daí se deslanchou mesmo e nossa equipe teve uma sequência muito grande de vitórias para culminar naquele acesso que a Caldense não deveria estar no módulo 2, né? Uma equipe de grande tradição no interior e foi muito festejado por toda a cidade. Teve algum outro gol marcante nessa campanha? Acho que o primeiro foi muito marcante para mim por ser o primeiro, né? Marcante mesmo, de memória não tenho não. Acho que esse primeiro, tanto também como o segundo, que foi outro clássico também contra o Vulcão, eu fiz outro gol também, mas todos com o mesmo valor. Aliás, você tocou um ponto importante em relação a esse clássico, era um jogo que movimentava a cidade, né? Na semana do clássico, a expectativa no centro de treinamentos, os torcedores ansiosos para chegar o dia do jogo e ver como que ia ser a partida. O que você lembra desses bastidores do clássico, assim, da semana de preparação, daquela tensão no momento da partida, a pressão da torcida? Olha, era gostoso, né? Assim, eu acho que era como se fosse, era meio desproporcional o clássico, né? Eu acho que a Caldense sempre foi muito grande, muito maior e não tem isso, não resta dúvida, pela tradição, pelo o tempo. A Caldense na época eu acho que tinha 80 e não sei quantos anos de história. O Vulcão tinha 2, 3 anos. Então se criou isso porque na mesma cidade sempre vai existir. Mas na hora do campo vence quem vai estar melhor, né? Então a gente se preparou para isso porque sabíamos que se não fosse com vitória existia aquele deboche, até porque a Caldense era mais estruturada, né? O Vulcão na época se estruturou impressionante nos 2 primeiros anos, o investimento também era bom, e se criou isso aí como se fosse um clássico legal de jogar. E foi muito bom, a torcida lotou o estádio, eu lembro bem que era fumaça verde, fumaça laranja. O torcedor abraçou mesmo o clássico. Infelizmente a equipe do Vulcão se licenciou, né? Mas eu acho que é a cidade que ganha, né? Se existir 2 clubes, só quem tem que ganhar é a cidade. Mas até na época é curioso porque tinha aquela música a Dança do Creu que fazia sucesso, né? Teve um jogo que a Caldense fez gol, todo mundo foi brincar com a torcida, fazer a Dança do Creu pra torcida, todo mundo zoava bastante nesse sentido. eu não lembro dessa dança aí não. Eu nunca fui de dançar também, né? Mas se você falou que existia, eu acredito que criou uma rivalidade ali muito, acho que sadia, uma rivalidade sadia, de no outro dia se comentar, nunca para o lado mal, entendeu? Acho que era uma rivalidade boa. A gente espera que o Vulcão consiga retornar aí para se criar de novo uma rivalidade sadia, que isso ajuda, né? Tanto a Caldense mesmo como a própria equipe do Vulcão, bilheteria, tudo engloba, entendeu? Patrocínio, entendeu? Então a gente
fica na esperança aí de... Ô Luiz, depois na partida decisiva também contra o Valério, a Caldense ganhou por 2-0, teve aquela linda festa depois do jogo, os jogadores desfilaram no caminhão do Corpo de Bombeiros, como é que foi esse momento? Bacana, foi bem bacana. A gente deu uma volta na cidade de Poços, né? Eu lembro, Marechal ali no centro, na praça. E depois a gente foi, os jogadores com a família, a gente foi lá pra sede da Caldense, se não me falha a memória. Não sei se a gente teve uma confraternização lá, comemorando o acesso. Foi bastante legal, marcante mesmo, assim, um acesso bastante comemorado por todos nós. E essa visibilidade na Caldense te deu a oportunidade depois de rodar por várias equipes aí do Brasil, né? Você passou por Volta Redonda, Londrina, depois teve uma passagem muito vitoriosa na própria Bélgica e também na Turquia. Na Bulgária. Na Bulgária e na Turquia, né? E queria que você comentasse um pouquinho também desses seus outros clubes. Aí começa a abrir o mercado, né? Depois fui por Volta Redonda, uma Copa Rio, depois fui por Londrina jogar uma Série D, mas só 2 jogos. Depois apareceu a oportunidade para ir para Bulgária, e lá fiquei 3 anos na Bulgária, 3 anos e meio. Voltei para o Brasil, para Caldense. Eu retornei justamente para Caldense em 2012, final de 2012. Estava fazendo a pré-temporada e surgiu a oportunidade para ir para a Turquia. E como a gente tinha contratualmente essa possibilidade, eu fui para a Turquia, mas com a palavra de retornar para Caldense. Foi o que aconteceu, eu fui para a Turquia uma temporada, em 2014 voltei, aí sim joguei o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil, fiz acho que 6 gols nessa passagem. 3 em cada. 3 em cada. Depois fui para a equipe do Boa Esporte e depois retornei para o ano glorioso, né? Que foi o 2015. Dentro dessa passagem de 2014 foi uma campanha um pouco frustrante da Caldense, né? Porque a equipe estava até as últimas rodadas brigando pela Série D, pela classificação, e teve aquele fatídico jogo em Varginha, a gente perdeu um pênalti, depois no contra-ataque acabamos levando o gol, sendo derrotados, depois teve a partida contra o América aqui também, não conseguimos a vitória, e queria que você comentasse essa campanha um pouquinho. 2014 eu não participei de todos os jogos, porque eu tive uma pequena lesão, como era ano de Copa. Foram 5 jogos, se eu não me engano, em 15 dias. Então no jogo contra se não me falha a memória, contra o RT, aqui em Poços, eu senti a posterior da coxa. Eu perdi contra o Atlético, justamente contra o Boa lá eu não joguei. Eu fui retornar só contra o América Mineiro, que se a gente ganhasse, a gente conquistava a classificação. Eu acho que foi uma campanha boa, a nossa equipe era muito boa, a nossa equipe 2014. Infelizmente, por pecados assim, detalhes mínimos, a gente não conseguiu classificação, que foi contra o Boa, que era o pênalti, infelizmente não fizemos, e tomar o gol no final, que eu acho que foi determinante. E até a equipe do América, a gente estava ganhando o jogo, eu acho, e tomamos a virada. Mas são aprendizados, eu acho que a Caldense aprendeu com os erros. 2013, 2014 bateu na trave, aí 2015 a lição já tinha feito e a gente passou na prova. Exatamente, 2014 serviu como aprendizado, a Caldense manteve a base da equipe e em 2015 começou a pré-temporada com vários jogadores já conhecidos pela sua torcida, né? Como é que estava a expectativa da imprensa, a expectativa dos torcedores naquele comecinho da temporada de 2015? Em 2015 eu acho que foi tudo diferente. Assim, os encaixes, o clima era diferente, os amistosos. Você não se via muito os erros, entende? De logística, tudo se encaixava perfeitamente, assim. E a gente estava com sorte de estar aqui. Porque se criou aquele... Eu acho que a Caldense ganhou muito, manteve a base, 2014, uma base, contratou uns jogadores que entendiam o projeto da Caldense, que era classificar. A gente já chegou com esse intuito de classificar. E as coisas foram encaixando muito perfeitamente. Tanto dentro de campo como fora de campo. Aquela amizade, já ter a base, já existia... jogadores mesmo já se encontravam fora de campo, jantares, já ia na igreja junto, entendeu? Claro, lógico que não todos, mas alguns já se encontravam em outros locais. Então se criou um vínculo que eu acho que foi muito bom para a Caldense. Até a comissão, o tratamento de amizade com os jogadores, tudo encaixou para aquilo ali, entendeu?
Até os jogos treino já começou a mostrar o reflexo dessa união, né? A gente fez jogos contra o Santa Ritense, Santo André, Guarani, Itapirense, e todas essas partidas a Caldense conseguiu vitórias e até em algumas você conseguiu marcar alguns gols e já começou a dar o entrosamento e o ritmo de jogo ideal para a equipe. Fizemos amistosos contra o Guarani, Ituano, ganhamos. A equipe Ituano é uma equipe forte, São Paulo, acho que contra não lembro, o Itapirense. E outras equipes, Santo André também, né? Santo André, eu acho que fizemos 7 e ganhamos 6, eu acho. Empatamos. De 7 ganhamos. Perdeu um com a equipe reserva. Perdemos um com a equipe reserva contra o próprio Itapirense, né? Santa Ritense. Itapirense. Acho que a gente ganhou 5 ou 4, empatou um e perdemos um. Com a equipe reserva, né? Então, a preparação foi muito boa. 2 meses de preparação. Eu lembro que a equipe a nossa estreia foi contra o Mamoré aqui, né? E aí o Mamoré apresentou dia 1º de dezembro. Pra jogar dia 27, eu acho. 1º de fevereiro foi a estreia. 1º de fevereiro, né? E a gente sabia disso, né? A gente falou assim, mas a gente tá 2 meses treinando. E começou o jogo, não deu outro. Primeiro tempo apertado ali, 1-0. Eles empataram, depois com 20 minutos eu acho que eu fiz o segundo gol. Aí depois, fisicamente, a gente tipo que meio que atropelou aqui pro Mamoré. Pela preparação que a gente tinha, física, psicológica. E aconteceu da gente até golear. E dali, aquele primeiro jogo goleando, a torcida já cria uma expectativa muito boa. Depois a gente foi contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, já a gente sai daqui, vai jogar contra o Cruzeiro, que o favorito é o Cruzeiro. Uma equipe interior que vai jogar contra o Cruzeiro, não é só do interior, do Campeonato Brasileiro, Série A, algumas equipes vão jogar contra o Cruzeiro, o favorito é o Cruzeiro. Tá jogando no Mineirão. E a gente conseguiu um empate contra o Cruzeiro. Aí sim, a torcida falou, rapaz, tem alguma coisa diferente nesse ano. Mas vamos por etapas. Eu queria que você comentasse individualmente cada um dos seus gols na temporada, para depois fazer umas matérias legais. No jogo do Mamoré, você fez 2 gols na partida, né? Já deixou seu cartão de visitas logo ali no começo. Queria que você comentasse os detalhes de cada um dos lances, os bastidores, como é que foi a jogada. Cartão de visita e cartão na canela também, né? Visita na canela. Eu acho que o primeiro gol, o goleiro que estava no Mamoré era o Gilberto, né? Meu amigo, a gente até hoje conversa, passou pela Caldense em 2014 e ele já me conhecia bem, ele já falava muito bem com os zagueiros dele. Depois até do jogo ele falou, eu falei, não deixa espaço, essas coisas, você finaliza bem e tal. Mas o primeiro gol foi uma dividida, né? Cruzaram a bola, acho um escanteio, alguma coisa, e eu meio que dividi com o zagueiro e com o Gilberto. E a bola entrou bem devagar no gol, né? Mas saí comemorando tudo, mas depois do gol, quando eu olhei pra minha perna, a minha canela tava com um risco assim eu acho da chuteira do zagueiro, não sei se foi do próprio Gilberto. E ela ficou muito feia, inchada mesmo. Eu passei aquele campeonato inteiro com a canela inchada. Eu fazia tratamento quase todos os dias para desinchar. Você aguenta jogar. O inchaço na canela não deixa você jogar, porque colocava a caneleira e tal, mas no visual era feio, entendeu? Mas o primeiro gol teve essa marca aí, né? E o segundo gol não, o segundo gol a gente fez 1-0, a equipe Mamoré empatou. No segundo tempo a gente começou melhor em campo e acho que teve uma jogada que não sei, não lembro, só lembro que eu puxei a bola assim como se fosse meio que chapelando o volante pro meio e toquei e alguém que eu não lembro quem foi, não sei se foi o Nads ou se foi o Maradona, que pifou pra mim, eu corri, dei um tapa mais longo, na hora que o Gilberto saiu, eu bati cruzado e fiz o segundo gol. Aí, depois desse segundo gol, a equipe da Mamoré meio que sentiu o gol e a gente conseguiu ampliar o marcador. E nesse campeonato também você usou a emblemática camisa 90 em alusão aos 90 anos da Caldense que estava completando em 2015. Como é que surgiu a ideia de usar essa camisa 90? Não sei de quem foi a ideia, né? Sabe, eu acho que quando eu cheguei no vestiário, o Alex me chamou e falou, você vai jogar com a camisa 90. Aí, que 90? Eu não tô entendendo. Não, é porque é aniversário da Caldense, 90 anos, é um clube tradicional aqui, a gente quer que você vai jogar com ela.
Olha, pra mim é uma honra, né? Tá jogando com a 90, assim. Lógico que eles valorizavam a minha pessoa, né? Você usar uma camisa especial dessa, eles só dão pra pessoas especiais, né? Então pra mim foi uma honra jogar com a 90 e pra mim uma camisa que marcou minha carreira também, né? Porque só vieram coisas boas pra Caldense e pra mim também. Em relação ao jogo do Cruzeiro, como você estava dizendo, uma partida muito difícil, que você conseguiu fazer um gol ali que poderia até ter tido uma falta antes, né? A bola bateu na mão ali, quase que o juiz marca a falta. Na verdade foi pênalti, né? A gente tava perdendo por 1-0 no segundo tempo. E um lateral no nosso lado direito, ofensivo, a gente treinou muito essa jogada. A gente, como eu falei, tudo se encaixou. A gente treinava muito essa jogada pra me segurar a bola, ou escorar, ou até mesmo tentar jogar individual. Jogou a bola e eu lembro que o Mineirão era a estreia do gramado do Mineirão. Eles tinham trocado o gramado, não estava muito perfeito o gramado do Mineirão, tava um pouco meio que saindo. Não tava aquele tapete que a gente é acostumado a ver. Tava bom, mas não tava no ideal. A bola pegou e atrapalhou o zagueiro e pegou na mão do zagueiro. Não lembro se foi do Léo. No que pegou na mão dele, todo mundo pediu pênalti, só que eu não ia confiar. Não sabia se o goleiro, o juiz ia marcar pênalti ou não. E atacante não pode esperar pelo juiz. Eu peguei, consegui girar no outro zagueiro e bater sem nem olhar pro gol. Eu sabia mais ou menos onde é que eu tava. E fui feliz ali, a bola passou justamente onde ela era pra passar, no lado do Fábio, entre o gol e Fábio, né? Porque eu sabia, se for muito em cima, um pouco perto dele, ele não deixa. Tem que ser bem longe pra bola entrar. E a Caldense conquistou mais um resultado importante, depois empatou com o Tombense em casa e na sequência jogou com o Tupi, né? O Tupi foi um jogo muito difícil, a Caldense saiu perdendo por 1-0, mas conseguiu a virada com um gol de Cristiano e outro gol de Luiz Eduardo. Engraçado o jogo contra o Tombense que a gente empatou, não sei se foi 0-0 ou 1-1. 1-1. A gente tava com 5 pontos, em segundo, eu acho, ou era primeiro ainda, segundo. E quando a gente tava no Ronaldão, você sabe que o Ronaldão ali, o vestiário, é uma portinha e lá fora já o torcedor, né? E o torcedor tava xingando o nosso. Tava xingando, mas muito, xingando muito. O pessoal tava xingando e a gente assim, mas o que é que tá acontecendo, né? A gente fizemos 3 jogos, uma vitória, 2 empates, conseguimos empatar com o Cruzeiro e bateu em casa. Eles estavam muito xingando a gente. E a gente sabia do que a gente tinha feito. Não tinha feito um jogo espetacular, mas sabíamos da nossa capacidade. Então a gente só escutou e trabalhou para o próximo jogo foi contra o Tupi, em casa mesmo, né? Que a gente conseguiu ganhar de 2-1. Um jogo difícil também contra o Tupi, porque a gente fez 1-0. Não, a gente saiu perdendo de pênalti no segundo tempo. Ele tomou o gol no segundo tempo já. E já tava mais ou menos ali uns 30 minutos, eu acho. Eu consegui fazer um gol de cabeça no escanteio, né? Aí depois o Cris fez o segundo gol. Já no finalzinho do jogo já, a gente conseguiu a vitória. Ô Luiz, e nesse campeonato ficou muito famoso também essa sua parceria com o Cristiano, né? Normalmente você iniciava as partidas, o Cristiano entrava no segundo tempo, ajudava bastante a equipe. Como é que era a sua convivência com ele? Como que era esse dueto, tanto nos treinos quanto nas partidas? Bom, muito sadio, muito proveitoso, porque não tem como você manter o alto nível jogando 90 minutos. Nem eu, nem ele consegue, não. Então, quando o meu nível físico baixava um pouco no final das partidas, ele conseguia manter o nível, entendeu? Então, era bem. Eu fazia os gols no momento que eu jogava e ele, quando entrava, imprimia um ritmo muito forte e conseguia fazer os gols. Então, quem ganhava muito com isso era a Caldense. Tinha 2 jogadores muito qualificados e que estavam em bons momentos, entendeu? Na sequência de jogos, depois a Veterano também enfrentou o Guarani, venceu por 2-0 e você marcou um gol, né? O Maradona invadiu a área, foi calçado pelo goleiro, saiu o pênalti e você levou um susto ali na hora que foi bater o pênalti. Foi. Eu bati o pênalti, o goleiro acertou o lado na batida, né? Mas felizmente ele veio a bola voltou justamente para mim. É como eu falei antes, eu acho que as coisas parece que assim, tinha que ser daquela forma, entendeu? Tudo voltava
para aquele ano, um ano diferente, um ano que, assim, para repetir outro demora muito, as coisas encaixar como encaixou. E a bola voltou no meu pé e eu consegui finalizar e fazer o gol. E a Caldense continuou essa sequência de jogos no campeonato, né? Conseguiu um empate em 0-0 com o América fora. Depois veio jogar também com o Atlético Mineiro em Poços de Caldas. Conquistou uma bela vitória por 1-0. E ali, assim, o torcedor começou a acreditar realmente que o time poderia chegar, né? E no jogo seguinte, contra o Democrata, após 34 anos sem conseguir vencer o Democrata em Governador Valadares, a última vitória havia sido em 81 com o Casagrande jogando. A Caldense ganhou de 1-0, conquistou a liderança do campeonato e também a vaga para a Série D. Verdade, foi uma viagem longa, né, para Valadares. Depois do jogo do Atlético a gente já depois viajou para lá, mas já com aquela convicção e na classificação, né? Eu acho que a gente não pensava em terminar líder, não tinha esse pensamento de terminar líder. Não foi passado, não passou isso pela nossa cabeça. Nós vamos terminar em primeiro. A gente queria classificar, ou em terceiro ou em quarto. Quarto lugar pra gente é objetivo alcançado. E a gente chegou lá, conseguimos fazer. Eu fiz o gol no início do jogo, uns 15 minutos. O Azulão cruzou, eu cabeceei. Depois a equipe democrata pressionou bastante nossa equipe, mas a gente conseguiu defensivamente estar muito bem naquele dia e conquistar a vitória. E depois a Caldense foi para a partida seguinte contra o RT também, conquistou mais uma bela vitória, 1-0, gol no comecinho do jogo do Plínio de cabeça, e essa vitória também colocou a equipe na semifinal do campeonato. Essa vitória sacramentou a nossa classificação, né? A gente já comemorou a classificação lá em Patos, né? Faltavam ainda 2 rodadas, né, depois de Patos. E a gente com 2 rodadas conquistar uma classificação, um time do interior não é normal, né? É muito trabalho, mérito total dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, né? Da própria torcida. A gente ficou uma viagem muito boa para Poços. Depois não sei qual era o jogo em casa contra o Boa Esporte, né? Já classificado. E tinha alguns jogadores que já estavam pendurados, mano, com um cartão amarelo. Eu era um deles, né? Eu e tinha o Serginho, acho, o Plínio, o próprio Plínio. Tinha uns 3 ou 4 jogadores pendurados. Então, a gente pensando já na semifinal, já sabíamos que teríamos, como a gente estava classificado e o nosso plantão era muito bom, quem entrava dava conta do recado. Então foi acertado isso, que se possível, tomar um cartão amarelo sem deslealdade, isso é normal no futebol, porque estratégia do jogo, né? Você pode ficar na frente da bola e tomar um amarelo. Isso não prejudica o jogo, não prejudica o adversário. Só para preservar para a semifinal, né? Porque se você fazer um campeonato todo e ficar fora da semifinal, o jogador sente muito. Então, todos tomaram o cartão amarelo e não viajamos para Nova Lima, né? Não influenciou o resultado, continuou o mesmo. O plantel nosso era tão bom que não foi 4 ou 5 jogadores e a gente conseguiu ganhar do Vila Nova lá. Aí a gente não esperava ser líder. Aconteceu uma combinação de resultados impressionante. Eu acho que o Cruzeiro perdeu em casa. O Atlético. Não, o Cruzeiro perdeu pro Tombense. 4-2, o Atlético perdeu 3-0 Boa. O Atlético perdeu fora, 3-0 pro Boa, que não é normal também. Assim, as 2 grandes equipes perderam na mesma rodada. E a gente ganhou fora. Quando acabou, eu acho que 25 pontos. A gente acabou líder do campeonato. E as próprias equipes grandes não esperavam isso. Porque eu não lembro quem tinha jogo de Libertadores. O Cruzeiro, eu acho, de jogar Libertadores no meio dessas datas. E eles não esperavam pegar o Atlético na semifinal, esperavam pegar o Atlético na final. E eles pegaram o Atlético, os 2 jogos, na semifinal. E no meio desses 2 jogos tinha Libertadores, para alguma das equipes, não lembro quem. E a gente pegou a Tombense, que eram 2 equipes. Lógico que a gente estava num momento melhor no campeonato, mas a Tombense surpreendeu o Cruzeiro. E para isso a gente teve que confirmar nosso campeonato. E essa semifinal foi muito interessante, né? O primeiro jogo, uma viagem muito desgastante para Tombos, 13 horas dentro do ônibus. Depois de um empate em 0-0 lá, a decisão veio para Poços de Caldas. A Caldense tinha vantagem de jogar pelo empate, mas conseguiu a vitória numa das suas principais partidas do ano, né? E teve o seu gol, que foi o segundo da Caldense, que culminou no título de campeão mineiro do interior. Começou com uma linda tabelinha.
É verdade, né? Eu acho que naquele ano, não sei se a gente pegou 6 jogos fora e 5 em casa. E a gente não foi direto para Tombos, 13 horas de viagem. A comissão com a diretoria fez uma logística um pouco diferente. A gente foi 2 ou 3 dias antes para Juiz de Fora, para quebrar um pouco essa. A gente já estava viajando tanto. Ficamos lá em Juiz de Fora 1 ou 2 dias treinando lá em Juiz de Fora. E de Juiz de Fora para Tombos já é mais perto, eu acho que é umas 5 horas. Depois que a gente foi para Tombos e empatamos o jogo 0 a 0, jogo difícil, muito difícil lá em Tombos. E voltamos para a gente jogava pelo empate em casa, né? Mas a gente sabia que a gente teria que marcar gol. Eu particularmente fiz ali um dos meus melhores jogos no campeonato contra a equipe da Tombense na semifinal. Não só pelo gol, mas pela partida mesmo. E consegui fazer o gol, conseguimos ganhar 2 a 0. E aí foi só felicidade. E a gente começou a comemorar mesmo, assim, feito, final do Mineiro. Eu nem sabia, nem quem tá dentro do, do negócio, você nem. Uma ficha não cai assim, sabe? Só cai depois de muito tempo. No final do Mineiro, vamos, legal e tal. Depois que a gente vai embora, que a gente começa a pensar, pô. Eu falava muito, o Paulão ia comigo pro treino todo dia, o Paulão, o zagueiro, né? Falando, Paulão, aí todo dia a gente falava, não é possível. Paulão, a gente vai. Quando for daqui a 1 ano, 2 anos, a gente fala, rapaz, o que é que a gente fez lá? Invicto, a gente chegou na final invicto. Contra o Atlético, invicto. Um time do interior montado pela diretoria, né? Pelo Alex ali, que era o diretor responsável. E consegui encaixar tantas peças assim que deu tudo certo. E a gente não sabia da importância que era. Eu falei, pô, não, a gente só vai saber da importância da história que a gente tá fazendo depois de algum tempo. Aqui agora a gente não vai ter noção. Aí ele, não, Luiz. Aí depois a gente fala sempre, fala, Luiz, é verdade, porque a gente vai nos outros clubes, as coisas não é igual, nunca consegue. Mas feliz pelo ano. Em relação a esse seu gol contra o Tombense, conta em detalhes o lance pra gente. Tabela com o Yuri, né? O Yuri era o jogador, nosso volante que saía mais pro jogo, com muita qualidade técnica. E eu peguei a bola no meio campo quase e toquei pro Yuri, o Yuri devolveu. Eu devolvi pro Yuri novamente e fui em direção ao gol. Ele teve a percepção de me ver, me colocou entre o zagueiro e a área. Eu dei um tapa já cortando o zagueiro e saí de cara a cara com o goleiro. O goleiro cresceu em cima. Eu sabia que se eu batesse forte ou no chão, ele ia pegar, que ele veio muito rápido. Então eu tive que cavar a bola para tirar o ângulo do corpo dele. E consegui tirar a bola sobre ele e fazer um gol muito bonito. A partir desse momento, então, ficou definido que a final do Campeonato Mineiro 2015 seria Caldense e Atlético e o primeiro jogo aconteceria no Mineirão, em Belo Horizonte. Ficou aquela expectativa para essa primeira partida e o estádio contou com o maior público do ano no Brasil, né? Quase 60 mil pessoas. O que vocês sentiram na hora que vocês chegaram no estádio, estavam no vestiário ouvindo todo aquele barulho? Muito bom. É um momento. O melhor momento que existe pro atleta é isso aí. Você chegar, nós estamos numa final. É o momento mais prazeroso da profissão como atleta. É você disputar uma final de campeonato com um estádio lotado. E principalmente um Mineirão contra o Atlético. A gente ficou lisonjeado, né, com aquele momento ali. Mas sabíamos que tínhamos que jogar futebol. Vamos jogar o que a gente sabe. O que a gente fez. Nada, a gente não poderia fazer nada mais além do que a gente tinha mostrado. Com muita humildade, né, vamos fazer o que a gente sabe fazer. O que a gente fez até agora. Não vamos inventar. A gente não precisa inventar nada mais. A gente já chegou onde ninguém acreditava que a gente ia chegar, a gente chegou. Vamos fazer o nosso papel aqui. E o que vier será bem-vindo. Só que a gente não queria perder. A gente não queria perder. E conseguimos segurar o Atlético ali. Teve um momento no jogo que a gente tava tocando a bola ali e a torcida do Atlético tava vaiando o Atlético. Mas a ficha do Atlético também caiu depois daquele jogo. Porque na lógica a gente classificou em primeiro, mas ele era o Atlético Mineiro, tá jogando no Mineirão com 60 mil pessoas contra uma equipe do interior. Eles sabiam que eles poderiam ganhar o jogo. Normalmente ganham o jogo com dificuldade ou não, no final sempre eles ganham. Depois que a gente empatou 0 a 0, o pessoal falou, rapaz, esse negócio tá estranho. Esse negócio não tá do jeito que é normal.
como eu falei, desde o início não é normal a nossa campanha. Então o Atlético ali, ele acendeu a luz e falou, não é do jeito que a gente pensava, né? Lógico que existe o respeito. Até antes desse jogo, na imprensa de Belo Horizonte, existiam muitos comentários de que o Atlético ia resolver a final lá em Belo Horizonte, ia vir para o interior para, digamos assim, cumprir tabela, né? E depois desse jogo, a imprensa de BH, digamos assim, ficou em pânico. Os torcedores lá, todo mundo saiu assustado do estádio e passou a colocar a Caldense como favorita. Eu acho que nem, não só torcedor, mas a própria imprensa reconheceu o nosso trabalho, né? Eles viram, não, a Caldense não é assim do jeito que a gente achava no time do interior. Não existe isso dentro do campo. Quando encaixa o time, ganha quem joga melhor. Então eles entenderam isso e se prepararam ainda mais para a partida, assim como nós, para a final, porque era o último jogo. E nesse primeiro jogo também teve um lance que foi marcante ali, que você quase fez um gol de letra. Quase fiz um gol de letra. Acho que o Natsu deu a bola, eu não consegui pegar em cheio ela para desviar pro gol. Então ela pegou meio que de lado na minha perna e não conseguiu a força que eu queria. Que certamente se eu conseguisse a força que eu imaginei na mente, eu certeza que era gol. Se entra, eles iam fazer uma estátua para você aqui em Foz. mas, mas ficou pra final, né? Ficou pra final. Ô Luiz, e entre essa semana do primeiro jogo da final e do segundo jogo foi uma explosão de mídia para a Caldense, né? A equipe começou a aparecer em todos os programas esportivos de TV aberta, TV fechada, aqui no CT, diversos caminhões transmitindo ao vivo, repórteres de todos os lugares do Brasil. Inclusive você teve a oportunidade, por exemplo, de participar do Jornal Nacional. O jogo no Mineirão carimbou a gente pra mídia, né? Assim, não é normal a equipe do interior empatar com o Atleta Mineirão com 60 mil. Então, todas as equipes vieram ver. Vamos lá ver o que é que eles têm de diferente. Muita imprensa aqui conheceu o CT, até a cidade. Veio imprensa de outros estados, acho que ESPN. Eu passou uma reportagem da Caldense, até eu dando entrevista no Jornal Nacional, ao vivo, em vários emissoras. Não só eu, mas como outros jogadores. Porque quando existe uma coisa boa, né? O pessoal quer ver o trabalho, o que é que está sendo feito. Porque isso até como um estudo para os outros clubes. Os outros clubes também ficam curiosos. Os clubes do interior de outros estados ficam curiosos. Vamos tentar implantar o que eles implantaram lá. Entendeu? Então, por isso que a mídia teve esse respeito por nós. E depois chegou o grande dia da final e já começou com a expectativa de vocês viajarem até Varginha, né? E teve até uma certa dificuldade para conseguir hotel lá, vocês tiveram que ficar numa cidade próxima. É verdade, a gente ficou em Paraguaçu, acho. Porque lá não tinha. A gente tava com dificuldade de hotel lá. E ficamos aqui, eu acho que. Interessante que a gente saiu para viajar, ninguém sabia para onde a gente ia, nem nós. Nem os próprios atletas sabiam, vamos pra onde? Não sei não. Vai decidir. Ele já sabia, mas não queria informar. Porque pode ser que passa por algum parente ou amigo, aí passa lá, passa pra imprensa, mas ele não queria muito exposição, queria mais descansar, resguardar, né, para o jogo mais importante do ano ali do clube. E quando vocês chegaram no estádio, entraram ali no gramado para fazer aquecimento, como é que foi a reação de vocês quando viram a torcida? Antes disso, porém, é mais legal a gente comentar como que foi a véspera da partida. Vocês, jogadores, vocês conseguiram dormir, ficar naquela ansiedade pro jogo? Olha, depois do jogo do Mineirão ali, do que a gente como se fosse assim, já estava não, a gente não precisa mais provar nada. A gente não precisa mais provar o que acontecer amanhã, o pessoal vai bater palma pra nós, pelo que a gente fez. Chegar a 14 jogos invicto. Acho que 8 jogos sem tomar gol. 7 ou 8 jogos sem tomar gol. Não precisa a gente fazer nada mirabolante assim, eles realmente. Eu acho que chega um certo ponto que a gente tem que só seguir o fluxo. Vamos fazer o que a gente fez até hoje. Fazer nosso jogo, nossa partida, vamos explorar nossos pontos fortes e vamos ver o que Deus tem preparado para nós. Quando vocês entraram no gramado ali, viram a torcida, 5 mil pessoas que saíram de Poços de Caldas para prestigiar a Caldense no estádio de Wilson Melo em Varginha. O que você sentiu quando você viu tanta gente de verde e branco lá no estádio? Uma emoção muito grande, né? Lógico que a gente queria jogar aqui, infelizmente não pôde,
fomos pra Varginha, não tirou o brilho, né, do campeonato que a gente fez e foi muito legal. Então, torcedor da Atlético era a maioria, né, porque é normal isso, pelo clube que tem, mas a torcedor da Caldense compareceu bastante ali no estádio também. A partida começou, a Caldense teve uma chance muito legal com o Thiago Azulão, que botou de cabeça na trave. E queria que você comentasse as suas principais lembranças do jogo, as coisas que os torcedores não sabem, conversas entre os jogadores, o que teve de bastidor durante a partida. Durante a partida, aquela chance do Azulão na trave, né? Lógico que tá um jogo muito difícil também para nós, pro próprio atleta também, a gente não estava encontrando muito espaço. Mas de lembrança mesmo, dentro do campo ali, eu acho que coisas normais, entendeu? Nada de especial assim, não, porque afinal vai se alterar, vai falar alguma coisa diferente. Eu acho que no futebol não pode inventar muito. No primeiro tempo teve um lance em cima do Zambi que a Caldense reclamou de pênalti, inclusive o próprio Zambi levou um cartão amarelo por conta disso. Depois na sequência também o Atlético reclamou de um pênalti numa bola alçada na área. Como é que você avalia esses dois lances? Olha, então, pra falar a verdade, eu acho que não foi nem pênalti nenhum, nem no outro, né? Eu acho jogadas normais. Hoje o jogo muito físico, né? Tem muito contato, então eu acho que não foi pênalti nem pra num lado nem pra outro, né? E o jogo terminou o primeiro tempo 0-0. A Caldense com esse resultado estava sendo campeã mineira. O que o Léo Condé falou para vocês nesse intervalo de jogo? Tava 0 a 0, mas a gente sabia da pressão que o Atlético ia colocar no segundo tempo. A gente tava muito esperto para isso, né? Infelizmente tomamos um gol praticamente de lateral, né? Uma falha ali da nossa equipe, tomamos um gol lateral. Mas felizmente, com poucos minutos depois, eu consegui fazer o gol. Fazer o gol que dava o título novamente para nós. E depois que eu fiz o gol, eu fui substituído, né? Depois que eu fui substituído, como se a pior sensação do mundo é você ficar fora torcendo. Enquanto eu tava dentro de campo, eu posso fazer alguma coisa, mas depois que eu tô fora, eu não tenho mais. É torcer pelos meus companheiros. E infelizmente a gente tomou aquele gol que sacramentou a nossa derrota ali naquele jogo, né? E sensação misturada, alegria com tristeza, assim, não dá pra descrever o que senti. Uma hora você ficava muito feliz pela campanha e uma hora você ficava triste pela maneira que a gente perdeu. Um erro da arbitragem, faltando 15 minutos para acabar o jogo, não sei quantos minutos, 12 ou 15. Pelo jogo tá, não era aquela pressão de chances claras muitas vezes. Era como se o jogo tava mais ou menos controlado, entendeu? Controlado entre aspas, assim, não tava muito aberto pro atleta também, assim como pra nós não, entendeu? Como que foi o momento do seu gol em si? Você bateu com a esquerda, saiu correndo para comemorar. Nas imagens é nítido, a gente vê os seus olhos, assim, dá a impressão que você ficou emocionado realmente no momento do gol. Você passou assim pelo lateral do campo, levantando o braço, vibrando muito e realmente levantando a torcida. Ali eu tive a certeza que a gente ia ser campeão. Depois que eu fiz aquele gol ali, eu falei, não, hoje não tá, vamos ser campeão. Todo mundo pensou isso, né? Quando eu fiz aquele gol, do torcedor, até o próprio atleticano, ele falou, nossa, agora tem que fazer outro gol. Então a sensação de campeão, ele começou ali. Felizmente depois a gente tomou o gol, que coisa que o futebol acontece, né? É uma mistura de emoção ali. Tomamos o gol e saímos derrotados da partida, mas não do campeonato. Eu acho que foi brilhante a nossa campanha. O campeão moral fomos nós. Eu acho que até próprio depois que acabou o jogo, o Leverkusen veio em minha direção, né? Ele falou assim, cara, que time difícil de ganhar é vocês. Ele falou pra mim. A gente fez tudo, estudou tudo, mas mesmo assim, vocês deram muito trabalho pra nós. Você não tem noção da dificuldade que um time do interior mostrar isso pra um time grande, como é um Flamengo, um Corinthians. Existe um planejamento, um investimento muito alto, igual a eles.
Mas quando uma equipe do interior com investimento baixo demonstra uma força assim, verdadeiramente é de impressionar. Eu queria aproveitar o momento e dizer que vocês, jogadores que estão ali dentro de campo, vocês não têm noção da repercussão que aquilo, a emoção que aquilo provoca no torcedor, né? Eu lembro de acompanhar as partidas, a gente ouvia pelo rádio, assistia pela TV. Todo mundo que já acompanha a Caldense há muitos anos, é um momento que literalmente todo mundo esperou a vida inteira para ver. E eu queria agradecer você, como representante do grupo, por tudo que foi feito naquele campeonato, porque vocês não fazem, não conseguem mensurar tudo que envolveu a união das famílias para ir ao estádio, a expectativa, tudo que as pessoas sentiram e passaram ao redor dos jogos. Eu tenho certeza que é uma emoção que estará guardada para sempre na memória daqueles que viveram, e todo mundo sempre irá lembrar com carinho de vocês. Muito especial aquele ano, verdadeiramente foi um ano que as famílias, as crianças, né, você não via confusão, você não via, era uma rivalidade sadia, não teve briga de torcida, não teve nada disso que geralmente nas finais existe. Foi uma coisa assim espetacular, uma coisa para o torcedor de Poços aproveitou bastante, foi ao estádio, gritou, se emocionou, entristeceu, coisas que o futebol permite acontecer, mas eu tenho certeza que o torcedor naquele ano saiu do estádio feliz. Feliz pelo que ele representou para o Brasil, pelo que a mídia fez, mostrou a cidade e o clube. Então ele saiu ali honrado e orgulhoso de ser torcedor da Caldense. E ao longo dessa campanha teve alguma história engraçada que aconteceu nos bastidores que serviu ali para vocês se divertirem, descontrair, fazer algumas piadas uns com os outros? Existem muitas, né? Muitas situações engraçadas existem. É um grupo, né? Muitas pessoas. Tem uns que são mais sérios, os outros são mais brincalhão, né? Então sempre a gente tem um grupo até hoje ainda daqueles jogadores de 2015. Até hoje a gente bate papo ainda e relembra e brinca ainda. Ô Luiz, depois você teve essa projeção nacional, né? Eu lembro que na época várias equipes estavam comentando sobre a possibilidade de te contratar, e acabou que você saiu da Caldense, foi seguir seu caminho, teve uma passagem aí por outras equipes e depois retornou a veterano novamente em 2017. Fui pro América de Natal, né? E surgiu a oportunidade de voltar e eu não hesitei, porque sei do carinho que existe aqui, da identificação que eu tenho. E graças a Deus, feliz mais uma vez. E em 2017 você conseguiu fazer um grande campeonato mineiro, fez vários gols, inclusive uma média de gols melhor do que 2015 na primeira fase, né? E se consolidou aí como um dos maiores artilheiros da história da Caldense. Verdade. Fiz uma coisa que é muito difícil, né? Ser vice-artilheiro 2 vezes do Campeonato Mineiro, que é um campeonato muito difícil, por uma equipe do interior, né? Consegui fazer bastante gols no Mineiro e também na Série D, né? Infelizmente não classificamos. Mas o sentimento é de sempre gratidão, né? O clube por abrir as portas, né? Pela essa afinidade que existe, respeito, né? A diretoria para comigo, e o torcedor também gosta muito de mim, me abraça e é um carinho muito especial a equipe da Caldense para mim. E o que a Caldense significa para você? A Caldense significa para mim o clube que marcou a minha vida, né? Assim, o clube que eu mais identifiquei, o clube que eu mais fiz gols, o clube que mais me abraçou, me apoiou, que a camisa vestiu melhor em mim, entendeu? Então, para mim é o clube que vai ficar marcado pro resto da minha vida. Luiz, muito obrigado por tudo que você fez pela Caldense, mesmo de coração. Falo como funcionário do clube, como torcedor, e desejo muito sucesso para você aí, que você possa estar jogando conosco novamente mais uma vez no futuro. Eu que agradeço aí mesmo quando você era torcedor, o carinho que você, desde 2009, né, a gente conheceu em 2009, você já tiramos fotos lá, quando você era pequenininho ainda, né, cresceu muito. E sempre teve aí apaixonado pelo clube, um cara que sempre demonstra emoção na reportagem, verdadeiramente você gosta. E nós que agradecemos sempre essa cobertura que você faz dos atletas, né, colocando o atleta mais próximo do torcedor. O torcedor também gosta muito do seu trabalho, então eu que agradeço e parabenizo você pela essa dedicação que existe e o amor que existe
para a equipe da Caldense. É isso aí, muito obrigado pelas palavras, Luiz. Então foi isso, pessoal. Eu conversei com o Luiz Eduardo e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração, galera.